Olá, eu me chamo Ingrid Rochael, sou acadêmica de medicina do oitavo período e autora do projeto, juntamente com Matheus Vicente, acadêmico do quinto período de medicina, e nossa orientadora é Dr. Lucas Ferraz, médico pediatra e mestrando em tecnologia da saúde. E hoje vou apresentar nosso trabalho sobre o perfil clínico epidemiológico da população pediátrica hospitalizada por dengue, na cidade de Salvador, Bahia. A dengue é uma infecção viral causada pelo vetor do vírus Aedes aegypti, em que nela há 4 sorotipos, a dengue 1, 2, 3 e 4. Como os sintomas da dengue, ele pode se apresentar de forma mais leve até de forma bem mais severa, repercutindo com febre, vômitos, dor abdominal, hepatomegalia, desconforto respiratório, letargia, derrames cavitários e até a febre hemorrágica. Então, para isso, precisamos ter alguns critérios de internação para saber se interna ou não os pacientes em que apresentam essa infecção viral. E quais são eles? A presença de sinais de alarme, recusa na ingestão de alimentos líquidos, comprometimento respiratório, plaquetas menores do que 20.000 por milímetros cúbico, independente da manifestação hemorrágica, impossibilidade também de segmento ou de retorno à unidade de saúde, além de comorbidades prévias que podem ser agravantes. Em relação ao contexto pandêmico, e que faz parte dos anos analisados na nossa pesquisa de 2018 a 2022, houveram surtos de arbovirose transmitidos pelo Aedes aegypti, que sobrecarregaram com frequência os sistemas de saúde durante o cenário epidemiológico complexo de transmissão simultânea com a Covid-19. Ou seja, a dengue apresenta uma sintomatologia muito comum à de outras infecções virais. Em relação às vacinas, temos 2 vacinas aprovadas, que são a Qdenga e a Dengavaxia. A Qdenga, ela foi autorizada agora em agosto de 2023 pela Sociedade Brasileira de Pediatria para ser um imunizante de crianças a partir de 4 anos, enquanto a Dengavaxia já está há mais tempo no mercado, autorizada para o uso em crianças a partir de 6 anos. O objetivo do nosso trabalho é descrever o número de crianças e adolescentes hospitalizados por dengue na cidade de Salvador, Bahia. Nosso estudo se trata de um estudo epidemiológico, observacional, descritivo, transversal, com delineamento ecológico de abordagem quantitativa, em que utilizamos dados secundários que foram colhidos do site Tabnet DataSUS, referentes à dengue, com notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação em Salvador, Bahia. Como variáveis utilizadas, tivemos o município de Salvador, faixa etária pediátrica, de 0 a 19 anos, sexo feminino, masculino e não identificado e hospitalização do período compreendido entre 2018 a 2022, visto que os dados do ano vigente de 2023 ainda não estão completos. Como resultados, conseguimos analisar em que houveram 7.538 casos no total de dengue nesses últimos 5 anos e que houve um aumento no número absoluto nos anos de 2019 e 2020, o que totalizou em 5.947 casos somente esses 2 anos juntos, sendo um total de 79% dos casos concentrado em apenas 2 anos. Também conseguimos chegar à conclusão de que 58,3% das hospitalizações foram pelo sexo masculino, o que dá 7,5% hospitalizações a mais do sexo masculino do que no sexo feminino, que apesar de discreto, conseguimos ver essa porcentagem a mais de internações pelo sexo masculino. Nesse total de número de casos nesse período, houveram 812 hospitalizações, que corresponde a 10,7% do total de casos. Então, conseguimos concluir em que, de 7.538 casos, 812 foram hospitalizados, ou seja, 10,7%. Também conseguimos observar uma queda importante do número de casos e hospitalizações no ano de 2021, e que possivelmente esses dados sofreram impactos da pandemia da Covid-19. Como eu falei anteriormente, a dengue tem uma sintomatologia muito comum a outras infecções virais. Então, pode ter acontecido de muitas pessoas terem pegado a dengue, contraído essa infecção viral e ter se confundido, achado que era Covid-19, ou não quiseram ir ao hospital por não ter tido uma sintomatologia tão grave, e acabou que repercutiu com a diminuição do número de registros no ano de 2021. A análise do impacto nas hospitalizações aponta uma redução dos casos, principalmente nos anos em que a pandemia da Covid-19 direcionou esforços e diminuiu a transmissibilidade. Neste contexto de severidade, concluímos que a vacinação entra como uma grande alternativa para a prevenção, a fim de mitigar os impactos causados pela doença. Então, nosso estudo consistiu em analisar os dados
de hospitalização pela dengue na cidade de Salvador, nos anos de 2018 a 2022, um período anterior a uma talvez vacinação em massa em que pode começar a surgir, agora que a Sociedade Brasileira de Pediatria, em agosto de 2023, aprovou a vacinação da Qdenga para crianças a partir de 4 anos. Então, isso pode servir, nosso estudo pode servir como estudo base para estudos posteriores, a fim de investigar se com a vacinação, com a implementação da Qdenga no nosso país, vai haver uma diminuição dos casos de hospitalização. Essas são as nossas referências utilizadas para a construção do trabalho, e muito obrigada pela atenção de todos.